dia, pessoas, bom dia. Olha, tem dia que é mais difícil de acordar que outros, hein? Mas tamo aí. Rumo aí ao jejum de Daniel, chegando dia 31 de março, finalzinho do mês aí de março, né? Hoje, dia 13, eu não sei nem que dia que é hoje. Isso mesmo, 13 de março. Chegando aí. A nossa rede de mulheres. Amém. E hoje nós estamos no dia de número 62 da nossa leitura bíblica, 63. 62 foi ontem. Dia 63, hoje Números capítulo 31 ao 33 e Marcos do 1 ao 29. Hoje a gente vai falar sobre a batalha bíblica aí entre os israelitas e os midianitas, e como que o Senhor instruiu eles aí a questão da vingança, visto que eles eram um povo idólatra e que eles levaram, né, suas mulheres levaram eles à idolatria. A gente vai ver a respeito dos despojos de guerra, como tratar os prisioneiros de guerra, mas aí uma particularidade aí da guerra, né? A gente vai ver isso aí. Então vamos começar aí com a preparação para a batalha. Verso 1 ao 6, 31 de Números. Uma batalha constante no nosso dia a dia, né? Vamos orar para a nossa batalha iniciar. Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja à frente de todas as nossas batalhas, de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos medos. Vai na frente, Senhor, vai na frente. Nos proporciona, Senhor, vencer as adversidades. Compreender seu ensinamento através da palavra e aplicá-los na nossa vida, no cotidiano, do dia a dia. Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, preparação para a batalha. Números capítulo 31, vai dizer assim, ó, disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao povo. Então, ele já sabia que ele não subiria por conta daquela questão da água, né? Porém, ele disse assim, ó, você tem um último trabalho para fazer. Você tem que levar esse povo à guerra. E falou Moisés ao povo, dizendo: armai algum de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazer a vingança do Senhor contra eles. E 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Se eram 12 tribos, 1000 cada um, 12.000 homens. Assim, os milhares de Israel foram dos 1000 de cada tribo, justamente o que eu falei, né? 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra de cada um, tribo de 1000. A estes e a Finéias, filho do sacerdote Eliezer, o qual levara consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas, para o toque do rebate. Então, a arca representava a presença do Senhor, os utensílios de guerra, os utensílios, na verdade, de guerra não, né? Os utensílios ali pertenciam aos sacerdotes, utensílios sagrados, né? A tábua, os 10 mandamentos, a vara de Arão, um pouco do maná, tudo ali junto com a arca e as trombetas, elas iam à frente aí, consagrando e preparando o povo para essa situação. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Matara todo homem feito, todo homem adulto. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas. Então, os descendentes dos reis também e os reis
pertencentes: Evi, Requem, Zur, Ur, Rebá, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Lembra Balaão? O profeta aí que veio para amaldiçoar, acabou abençoando. Ele foi executado. Todos, 9. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todo o seu bem. A prisão aí das mulheres e das crianças e os líderes aí mortos. Queimaram-lhe todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eliezer, e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa, e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Então, tudo foi trago aí diante de Moisés, né? Todos os despojos de guerra, as mulheres e crianças que foram capturadas, mas os homens feitos foram mortos. Moisés e Eliezer, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Galera, foi por causa das mulheres que vocês começaram a adorar outros deuses? Como assim? Vocês deixam viver as mulheres? Eis que essas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação. Lembra, morreram 24.000? Agora, pois, matai dentre as crianças todas do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Aí eu pergunto a você, como que eles faziam para saber quem era virgem e quem não era, gente? Hoje, graças a Deus, somos uma nação bem civilizada, né? Entre aspas também, né? A gente tem cada caso meio maluco. Tem esse caso da menina lá em Cajamar, né? Que foi esquartejada, ninguém descobriu ainda direito. Mas pensa bem. Como que eles faziam para identificar? Deixa eu ver se existe isso. Olha, eu não achei nada aqui que ajude a identificar uma pessoa. Se era, se não era. Não sei se de repente essas meninas usavam roupas diferentes para identificar. Porque normalmente é isso, né? Quem é casado usa um estilo de roupa, quem é solteiro usa outro. Talvez pelas vestimentas, eu não sei. Eu sei que essa informação eu não encontrei. Mas a gente sabe que a virgindade na Bíblia é algo muito falado, porque é algo muito valorizado também, né? O termo correto seria castidade, a pessoa se guardar, não só no instinto sexual, mas também como uma moralidade, a pessoa ter uma moral, né, íntegra, visto que é orientado para que se case virgem, né, se guarde a castidade. E após isso, o casamento seja monogâmico e uma pessoa só você tenha relacionamento. Né? Mas isso, a questão que a Bíblia fala pra gente a respeito disso. Né? Nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele habita nele, então o nosso corpo tem que ser bem guardado. Nós sabemos aí que devemos fugir da aparência do mal, né, o pecado, né, a pessoa que pratica algo aí a cometer no seu
corpo é imoralidade, né? Isso também Deus não se alegra, não pactua com esse tipo de coisa. E por último, Efésios 6,14 fala aqui da couraça da justiça, na nossa disputa entre a nossa carne e o nosso espírito. A gente não pode deixar a nossa carne vencer. Temos que estar guardados em Deus e não abrasados. Mas levando para uma questão aqui de guerra, né? Era muito triste se você for ver. Mas era o costume da época, era uma maneira de manter aí a pureza das pessoas. Talvez essas mulheres fossem sidas colocadas como escravas, eu não sei. A gente vai acompanhar aqui o desenrolar dessa história para ver o que eles iam fazer com as crianças femininas, porque todas as crianças masculinas elas foram mortas, e todas as mulheres que tiveram prática sexual anterior também foram mortas. Vai saber como que identificaram as crianças e o que eles fariam com essas crianças. Verso 19, ele diz assim: purificação dos soldados e da presa, dos animais aí que foram trazidos como despojos de guerra, né? Verso 19. Acompanha. 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda a veste e todas as obras de pele, e todas as obras de pelo de cabra, e todo o artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eliezer aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Então, quem matou alguém ou teve contato com algum morto, seja para arrumar aí, seja para empurrar, se defender, enfim, deveria ficar fora do arraial aí durante 7 dias. No 3º e no 7º dia deveria se lavar, e todos os itens também que foram com eles para a guerra deveriam permanecer aí isolados com eles, para depois serem limpos. Em questão de orações, em questão de uma doutrina que eles tinham na época, né, tanto roupas como utensílios e pessoas, né, que estavam com eles ali na guerra. E os despojos, verso 22. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com água purificadora, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Então, se havia alguma estátua, algum tipo de moeda, algum objeto de ouro, ele passava pelo fogo, derretia, para aí sim eles fazerem algo com esse ouro, com essa prata, com esse bronze, esse ferro, esse estanho, esse chumbo. Mas onde que eu passei? Se ele não puder passar pelo fogo, se quando é aquecido ele derrete, então ele deverá ser lavado, né, purificado. Também Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto dos homens como de animais, tu e a Eliezer o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Então,
Lavareis as roupas, no 7º dia elas estarão limpas. E vamos contar também os animais, cada um deles que foi tomado. E vai dizer, divide a presa, verso 27, em 2 partes iguais. Uma para os hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, se você tinha um destaque na guerra, você também poderia recolher aí mais recompensas, vou colocar assim. Dos animais, eles teriam uma parte e os demais animais seriam repartidos por toda a congregação de Israel. Mas os melhores batalhantes aí possuiriam agora animais. Então, para o Senhor tomarás tributo do homem do exército, que saíram a esta guerra de cada 500 cabeças, uma tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eliezer, para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca os filhos de Israel, tomarás de cada 50, tanto das ovelhas de todos os animais, e os darás os levitas que têm o seu cargo, o serviço do tabernáculo do Senhor. Então tinha tudo que ser dividido, né? Tanto os animais, quanto metade para os guerreadores, outra metade para o povo de Israel. Nem por isso a oferta deveria não ser separada, pelo contrário. A oferta também era separada, também consagrada ao Senhor. E também os filhos de Levi tinham sua parte, porque eles não tinham trabalho, mas eles viviam para servir no templo. Então eles tinham trabalho ali do que eles haviam recolhido dos despojos de guerra, no caso que a gente está falando dos animais. Mas a metade que toca aos filhos de Israel tomarás para cada 50 animais, né, para poder servir aí no tabernáculo. Moisés e o sacerdote Eliezer fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675 ovelhas, 72 bois, 61 jumentos e 32.000 pessoas. As mulheres que não coabitaram com homem algum, deixando-se com ele. Nossa, muita coisa, né? Os despojos de guerra eram muitas ovelhas, 635.000, é muita ovelha. 72.000 bois, 71.000 jumentos, meu Deus. Eles já estavam aí riquíssimos, né? Com muitas coisas. E das mulheres, 32.000 pessoas. Foram as que sobraram, conta a história, não conta quantas antes, só as que sobraram. Muita gente, muita coisa. Eu achei, o que você achou? E aí, o verso de número 36, continuamos falando dos despojos. Metade da parte que toca aos que saíram à guerra foi o número de 337.500 ovelhas. 337.500 ovelhas, meu Deus! Muita ovelha, você tá louco? É muita coisa, gente, meu Deus. Fechei aqui o olho e viajei. 37. Tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. Foram os bois 36.000. Então, as ovelhas foram todas, o boi foi metade,
os jumentos 30.500, 70 com 30, metade também, metade aí separada para o Senhor, para o tabernáculo, e o seu tributo para o Senhor 71. Agora eu tô na dúvida aqui se eles não foram todos entregues. Eu não consegui compreender aqui se foi tudo ou se foi metade, porque é falado assim, por exemplo, aqui no 38, foram os bois 36.000. 36.000 é metade, né? Do verso 33 diz que a quantidade total de bois foi 72. Porém, ele fala, e seu tributo para o Senhor, 32. Então, eu não sei te dizer se eles consagraram os 32 e depois separaram, ou se eles pegaram o dia inteiro mesmo para o Senhor. Fiquei bem na dúvida. Por exemplo, 40. As pessoas foram 16.000. 16.000 é a metade. E o seu tributo para o Senhor, 32. 32.000 era o total de mulheres. Então ficou um pouco confuso. Não sei te dizer. Não está escrito, não está discriminado. Não sei falar para você com certeza. As pessoas foram 16.000 e o seu tributo para o Senhor, 32. Então Moisés deu a Eliezer, o sacerdote, o tributo de oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separa, da dos homens que pelejaram, metade para a congregação, foram em ovelhas 337.500. Estou discriminando. Metade. Os bois 36.000, metade. Os jumentos 30.000, metade. As pessoas fizeram 16.000. Dessa metade que toca os filhos de Israel, Moisés tomou um de cada, 50 dos homens como dos animais, e os deu aos levitas, que tinham seu cargo e serviço no tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então se chegaram a Moisés os oficiais entre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100. E lhes disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra, que estiveram sob nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseira, sinetes, arrecadas e colares para fazer expiação por nós, mesmos perante o Senhor. Estou lavando roupa, por isso o barulho da água. Assim Moisés, o sacerdote, Eliezer, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães dos 1.000, dos 100, ao Senhor, 16.075 ciclos. Aí toda a oferta em ouro que eles trouxeram diante de Moisés. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojos para si. Moisés e o sacerdote Eliezer receberam o ouro dos capitães de 1.000, dos capitães de 100, e trouxeram a tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Além dos despojos de guerra, cada um também pegou algo aí para poder entregar para Deus. Verso 32 vai falar a respeito das 2,5 tribos na Transjordânia. Deixa eu abrir minha cola aqui. Princípios de liderança. As tribos aí vagando pelo deserto do Egito, rumo à terra prometida, elas vão mostrar aí alguns fundamentos importantes, alguns desafios aí no desenrolar
mistura de aventura, responsabilidade, justiça, que podia exercer aí a influência das famílias, né? Um desafio também político e ético. Por quê? Aqui a gente vai ver duas tribos se aproximando de Moisés e pedindo algo inusitado. Vamos lá para você ver. Os filhos de Rubens e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eliezer e aos príncipes da congregação, dizendo: Anatore, Dibom, Jazer, Minha, Esbom, Eleale, Sebá, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-nos essa terra em possessão aos teus servos, e não nos façais passar o Jordão. Então, eis aí que existia agora um lugar onde os dois poderiam ir usando e preenchendo. Não tem nada disso escrito aqui não, tá? Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dá-nos essa terra. Acharam uma terra que poderia ser preenchida aí com gado de Israel. Disseram mais: se achamos mercê nos teus olhos, dá-nos essa terra em possessão. Então eles queriam aquele lugar. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à terra e ficarei vós aqui? Como é que eu vou deixar vocês aqui? Vocês vão ficar para trás? Que negócio é esse? A gente não é uma nação? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Se vocês forem ficar para trás, vocês vão acabar influenciando outras pessoas que também vão querer parar aqui. Assim fizeram vossos pais, quando enviei de Gade a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhe tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi, com juramento, a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Então eles queriam ficar para trás, e aí o Senhor falou assim: mas que absurdo, a gente está seguindo uma terra prometida, como é que vocês vão parar aqui no meio do caminho? E aí Deus ficou extremamente irado e falou que os varões acima de 20 anos também não veriam a terra de Canaã, porque eles não souberam, não entenderam, não compreenderam, não obedeceram que o Senhor, uma ordem do Senhor, era algo que devia ser cumprido à risca. Exceto Caleb, filho de Jefoné, e Quenezeu e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir-me ao Senhor. Josué era o moço que sempre estava com Moisés quando ele subiu o monte. Não subia com ele, mas ele ficava lá embaixo na metade, intercedendo por ele. Então, praticamente, ele havia compreendido todos os ofícios de Moisés diante daqueles lugares, porque ele foi poupado, né, aqui da morte. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão
a terra que prometi com juramento. Perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, Jefoné, o quenezeu, Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Será o fim dos filhos de Israel, se vocês não obedecerem os ensinamentos. Ele vai largar todo mundo aqui, visto que ele já deixou durante 40 anos toda a nação, na verdade, mas uma grande parte ali havia falecido, porque não cumpriu o que a lei ensinava. Então se chegaram e disse a ele e disseram: edificaremos currais aqui para nosso gado e cuidares para as nossas crianças. Aí a questão da terra preparada aí, né? E para o gado, um local certinho específico, né? Fala currais. E os filhos de Israel aí se apresentando diante dele, e as crianças que foram poupadas, né? Abaixo de 20 anos, sendo meninas. Não voltemos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança desse lado do Jordão e ao oriente. Então Moisés lhes disse: se fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, cada um de vós armando passar o Jordão perante o Senhor, até que haja alcançado fora os seus inimigos de diante dele, a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados. Pesera o Senhor. Onde que eu parei? Desobrigados. Eis que pecais contra o Senhor, e sabei que vosso pecado vos há de achar. Então, vamos fazer assim: armardes para a guerra perante o Senhor. Todo mundo separado, pronto aí, preparado para passar o Jordão. Amém? Todo mundo aí preparado para alcançar o inimigo. Porém, esse lugar que vocês querem ir, que é para gado, deixa ele aí, tá? A gente vai para a guerra primeiro, depois vocês voltam. E se vocês voltarem e tiver tudo aí, vocês serão desobrigados perante o Senhor, perante Israel. A terra vos será por possessão perante o Senhor. Então, se vocês forem para a guerra com a gente e regressarem, a terra para o gado, vocês, filhos de Ruben e filhos de Gade, né, da tribo, vocês poderão utilizar esse terreno como pasto. Mas antes disso, ainda não. Edificai-vos cidades para vossas crianças e currais para vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Rubens falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão seus servos, nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais serão aí na cidade de Gileade. Muito a seus servos passarão cada um
armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então aí ficará separado para vocês, depois que vocês voltarem da guerra. 28. Então Moisés deu ordem a respeito deles e Eliezer, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais, das tribos de Ruben, passarem convosco o Jordão, armando cada um para a guerra perante o Senhor. E a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passares armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O Senhor disse a seus servos: Isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão da nossa herança desse lado do Jordão. Então, beleza, os filhos de Gade e os filhos de Ruben vão para a guerra, mas depois a gente vai tomar para nós a cidade aí de Gileade. Onde está Gileade? 33. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, os filhos de Og, rei de Bassã, a terra com as cidades e seus destinos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atorete e Aroer, Aroete, Sofã, Jafé, Jagbeá, Bet-Nimra, Bet-Aham, cidades fortificadas e currais de ovelhas, todas essas cidades aí. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eliale, Kiriataim, Snebo e Baal-meon, fundando-lhes o nome de Sibma, e disseram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram e desposaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade e Maquir, filho de Manassés, a qual também morou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-as Ofote Jair. Foi Naba, o filho de Quenate, com as suas aldeias, e chamou-se Noba, segundo o seu nome. Então, cada um aí, na sua especialidade, separou aí a sua terra para morar, né? Seja aí sendo um sacerdote, uma esposa, que já estava conhecida pela morte de seus filhos, e por ir lá, né, essa esposa é a única que será lembrada diante de nós. Amém? Amém. Deixa eu ver até que número que vai. Hoje até o 33. 33. Diz assim: São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Aí o caminho deles, todo o caminho que eles fizeram. Escreveu Moisés as suas saídas a caminho. Cadê que eu estava procurando? Após caminhada, conforme o mandado do Senhor. São essas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Aí vai falar toda a jornada que eles passaram aí, todos os lugares, desde lá do Egito até as montanhas da Terra Prometida. Partiram, pois, de Ramsés, né, o rei Ramsés, lá do Egito, no 15º dia, então, dia 15 do mês de janeiro. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel
corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Então, abril seria maio. Após ou durante? Dia seguinte à Páscoa. Então, no mês de abril mesmo, eles partiram lá. Era Páscoa, né? Do Egito ali, pertencente ao rei Ramsés. Corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos. Lembra lá em Êxodo? A praga da morte dos primogênitos, é sobre isso que ela está falando. Saíram os filhos de... Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido, entre eles também contra os deuses, executou o Senhor juízo. Então, assim, as pessoas falam, mas Deus permitiu a morte de uma menina, a morte de uma criança. Deus é justo e justiça. Aqui as crianças sim pereceram, as crianças do Egito, mas era para derrubar a quem os deuses aqui no Egito adoravam. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. Eu vou falar cada cidade, né? Etã, eu acho que eu não vou ler isso não, porque vai falar cada pedacinho, ó, verso 8 aqui, vai dizer que eles passaram pelo meio do mar, no deserto, tendo andado caminho de 3 dias no deserto de Etã. Aqui vai passar pela passagem em que Moisés abriu o mar. Partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acabaram-se ali. Partiram de Eli, acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho, acamparam no deserto de Sinai. Partiram do deserto de, Sim, acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam-se em Alur. Enfim, gente, cada cidade aqui vai falar até o versículo 37. Cada lugar aí. 38 vai dizer: Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, segundo o mandato do Senhor, e morreu ali. Então, o período lá em que Arão morreu, né? A idade de Arão era de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então, Arão está morrendo agora. Deus também havia falado com ele que ele não veria a terra prometida. E Arão morre aqui com 123 anos. Então ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. Partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Então, aqui continua o processo aí de lugares em que eles passaram. Partiram do monte de Abarim, o acampamento, nas crianças de Moabe, junto ao Jordão, da altura de Jericó. Você acha que era pouca água? Era muita água, muita água. Nem chega perto. Que a gente pensou e imaginou. Expulsão dos moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó, ali próximo, observando na campina no alto do monte. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, e destruireis todas as pedras com figuras, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vou lá dei para possuídes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A tribos mais numerosas dareis herança maior, às tribos pequenas herança menor. Onde lhe cair a sorte, este lugar lhe pertencerá.
Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desposardes de mim, de vós, os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espírito nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que fareis vós, outros, como pensei, far-lhes a eles? Então, ele ali, próximo já da terra de Canaã, ele disse, vocês vão lá, vocês vão conquistar aquele lugar, vocês vão destruir todas as pedras, todas as figuras fundidas, todas as imagens, vão derrubar todos esses ídolos e tomar para si aí a possessão da terra. Ela é sua por direito. A gente está prometendo lá desde antes que vocês encontrariam uma terra que mana leite e mel. Vocês chegaram a esse lugar. Vocês estão à frente desse lugar. E eu vou dividir, mais uma vez ele repete, né? Conforme a quantidade de pessoas. Até aí, então, o 33. Vamos agora de Marcos. Marcos 9, do 1 até o 29. Então, aqui esse capítulo a gente vai acompanhar, primeiramente, a transfiguração de Jesus, né? E um momento em que eles têm o desafio de curar um menino possuído por um espírito maligno. E como que Deus vai responder aí essa questão. Então, bora lá. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado poder o reino de Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo. Tá certo? Tá. A Pedro, Tiago e João, levou-os sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. O que seria isto? As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhuma lavadeiro na terra poderia alvejar. Então, começa falando aí que vai haver um momento em que ele morrerá e haverá um momento em que a morte não passará mais, não terá mais morte. Vocês alcançarão a glória junto comigo. Começa falando assim. E logo em seguida vai dizer que Jesus estava aí com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles presenciam essa transfiguração de Jesus. Ele revela a sua glória aí aos seus discípulos. E fala que também com eles estava Elias, Moisés, e eles estavam ali conversando com Jesus. Pasmem. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam eles aterrados, estavam ali atônitos, espantados ali, boca abertos. Já que a gente está aqui, Senhor, vamos morar aqui com eles? Fica você aqui, fica aí Elias, fica aí Moisés, cada um mora numa casinha. A seguir veio uma nuvem e os envolveu, e dela uma voz dizia, mais uma vez, né? Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Então apareceu essas pessoas junto com Jesus, depois sumiu esse processo aí da transfiguração. Verso 9 vai dizer, desceram do monte
ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria o ressuscitar dentre os mortos? Então, beleza, Senhor, a gente vai guardar esse segredo de que a gente viu aí você, Elias e Moisés, mas o que seria ressuscitar dentre os mortos? A gente quer entender. Interrogaram-no, dizendo: por que dizes os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, mas a meu respeito está escrito. Não é sobre Elias essas coisas é sobre mim. Eu que vou vir, eu que vou sofrer, eu que vou morrer. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, onde Jesus ia, tinha aquele alvoroço de gente, aquele multidão de pessoas. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre as multidão respondeu: Mestre, trouxeste o meu filho possesso de um espírito imundo. Mestre, eis aqui uma criança que está possessa. 18. E este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra e ele espuma. Rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então, tá vendo esse filho meu? Ele tem horas aí que ele quer se jogar, se lançar aí em terra, ele tem ranger de dentes, enfim, ele não está normal, ele está possesso, e eu queria que esse espírito fosse expulso, porém, os discípulos já tentaram, não deu certo. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Porque ele disse que nós faremos coisas maiores e melhores, mas muitas das vezes a nossa fé, a falta de fé em Deus e em nós mesmos, não é por nós, mas nós, por intermédio de Deus, através das nossas vidas, ele vai fazer as coisas. Às vezes a gente acha que a gente não é digno, e aí ele não faz mesmo, você não demonstra fé. Verso 20 até o 29. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então, estava ali se debatendo, estava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E aí o menino respondeu: pai, desde a infância que ele tem esse porém. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto.
desmaiado ali, né? A ponto de muitos disseram, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pôde sair senão por meio de oração e jejum. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhe de novo, essa casta não pôde sair senão por meio de oração e jejum. Então, há castas de demônio que só quem está preparado para lutar contra ela espiritualmente pode expulsar esses tipos de demônio. Amém? E Jesus estava constantemente em jejum e oração. Então ele estava apto para fazer essa obra. É isso que nós temos por hoje. É só, pessoal. Lembre-se, se creres, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Amém? Não desista, persista e insista. Você pode todas as coisas nele. Glória a Deus. É isso, finalizamos aí mais um dia. A nossa leitura de número 63. Eu espero que você esteja conosco amanhã. Amém? Glória a Jesus. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe nossos irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.